Acusaram a garçonete, mas a filha do milionário viúvo gritou: "Ela é inocente, vejam as câmeras." Em meio a olhares acusadores, uma voz inocente rompe o silêncio e muda o destino de tudo. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. O 4 Stagione era o tipo de restaurante onde as pessoas não iam apenas para comer, mas para serem vistas. Naquela noite de quinta-feira, o salão principal havia sido reservado para o jantar beneficente anual da Fundação Mendonça, e Laura Mello sabia que precisava estar em seu melhor desempenho. 3 anos trabalhando como garçonete naquele estabelecimento de luxo em São Paulo haviam lhe ensinado que eventos como esse significavam gorjetas generosas, dinheiro que fazia diferença significativa em seu orçamento apertado. Lembre-se, pessoal, hoje temos a nata da sociedade paulistana. Discrição absoluta, eficiência máxima, instruiu Rodrigo, o maître, durante a reunião pré-serviço. Seus olhos se detiveram em Laura por um momento mais longo. "Melo, você está com as mesas 7 a 10. A mesa 8 é do próprio Sr. Mendonça, então, atenção redobrada, eu sei", completou ela, ajustando o colete verde sobre a camisa branca impecavelmente passada. Laura conhecia bem a importância de Gustavo Mendonça. Dono do conglomerado GM Enterprises, era o tipo de pessoa cujo nome aparecia constantemente nas revistas de negócios, com um império que ia desde tecnologia até incorporações imobiliárias. Viúvo há 3 anos, raramente aparecia em eventos sociais, exceto os relacionados à fundação que levava o sobrenome de sua família e que ele mantinha em memória da esposa falecida. E lembre-se, nada de interações desnecessárias. Eles não vieram aqui para fazer amizade com a equipe, acrescentou Rodrigo, lançando um olhar significativo para Laura. Ela assentiu, ignorando a pequena pontada de irritação. Sabia que o comentário era direcionado a ela. Algumas semanas antes, havia sido repreendida por conversar brevemente com um cliente sobre literatura quando ele notou o pequeno livro de poemas que ela sempre carregava no bolso do uniforme durante os intervalos. "Os clientes não estão interessados na sua vida ou em suas opiniões", Rodrigo havia dito. "Eles querem apenas um serviço invisível e eficiente." O salão começou a encher pontualmente às 8 da noite. Laura observou discretamente os convidados, chegando em seus trajes de gala, as mulheres exibindo joias que provavelmente custavam mais do que ela ganharia em anos de trabalho. Reconheceu alguns rostos de revistas e jornais, empresários, políticos, algumas celebridades. Gustavo Mendonça chegou às 8h15, impecável, em um terno azul marinho que parecia ter sido costurado diretamente em seu corpo. Laura o observou cumprimentando os convidados com um sorriso educado, mas que não alcançava completamente seus olhos. Havia algo em sua postura, uma tensão contida, como se manter as aparências exigisse um esforço considerável. Ao lado dele, segurando sua mão, estava uma menina com vestido roxo e cabelos castanhos presos em uma trança elaborada. Laura sabia que era Lara, a filha de 8 anos. A garota tinha olhos atentos e curiosos que contrastavam com a expressão ensaiada do pai. Enquanto ele se movia com a facilidade de quem está acostumado a comandar ambientes, a menina parecia observar tudo como se estivesse catalogando mentalmente cada detalhe. O serviço começou e Laura entrou no modo automático que anos de prática haviam aperfeiçoado. Eficiente, discreta, antecipando necessidades antes mesmo que fossem expressas. Na mesa de Mendonça, serviu o vinho tinto com precisão, sem derramar uma gota, e apresentou cada prato com a descrição perfeita, conforme instruído pelo chefe. Foi durante a sobremesa que ela notou algo diferente. Enquanto servia o mousse de chocolate na mesa 8, percebeu que a pequena Lara a observava com intensidade. "Você gosta de livros?" perguntou a menina abruptamente, apontando para o pequeno volume que aparecia discretamente no bolso do uniforme de Laura. Laura hesitou,
lembrando-se das instruções de Rodrigo, mas diante dos olhos curiosos da criança, não conseguiu ignorar a pergunta. Sim, gosto muito, respondeu em voz baixa, enquanto servia a sobremesa para outro convidado. Eu também, sorriu Lara. Estou lendo O Pequeno Príncipe agora. Já leu? Antes que Laura pudesse responder, Gustavo Mendonça interveio com gentileza. Lara, a moça está trabalhando. Não devemos interrompê-la. Não tem problema, senhor. Laura sorriu educadamente. É um dos meus livros favoritos. Li pela primeira vez quando tinha mais ou menos a sua idade. Algo no olhar de Gustavo mudou. Não exatamente desaprovação, mas uma espécie de curiosidade cautelosa. Ele estudou o rosto de Laura por um momento e ela sentiu um calor inesperado subindo pelo pescoço. Papai diz que mamãe lia para mim todas as noites, disse Lara, sua voz diminuindo ligeiramente. Mas eu era muito pequena para lembrar. Um silêncio constrangido caiu sobre a mesa. Laura percebeu o olhar de dor que cruzou rapidamente o rosto de Gustavo antes que ele conseguisse recompor sua expressão. Tenho certeza de que eram momentos muito especiais, disse Laura suavemente para a menina, completando o serviço. Aproveite a sobremesa. Enquanto se afastava, Laura podia sentir o olhar de Gustavo Mendonça em suas costas. Havia algo naquela breve interação que a deixara estranhamente perturbada. Talvez fosse a menção à mãe falecida ou o vislumbre de vulnerabilidade que captara no rosto do empresário normalmente tão composto. O jantar prosseguiu sem incidentes até que, durante o leilão beneficente que encerrava a noite, um grito agudo cortou o ambiente. "Minha pulseira! Sumiu!" exclamou uma mulher de meia idade sentada à mesa 9, uma das que Laura atendia. O salão imediatamente silenciou. A mulher, que Laura reconheceu como Cristina Albuquerque, esposa de um senador, estava em pé, sacudindo o braço onde aparentemente deveria estar uma joia. "Estava aqui há poucos minutos", continuou ela, olhando freneticamente ao redor. "Alguém a roubou!" Rodrigo rapidamente se aproximou, tentando acalmar a situação, enquanto os seguranças do evento se posicionavam estrategicamente. Laura continuou seu trabalho, recolhendo algumas taças vazias, quando sentiu uma mão firme agarrar seu braço. "Foi ela!" acusou Cristina, apontando diretamente para Laura. "A única pessoa que veio até nossa mesa nos últimos minutos. Ela deve ter pegado quando serviu a sobremesa." Laura sentiu o sangue gelar em suas veias. De repente, todos os olhos do salão estavam sobre ela, e o zunido de vozes começou a crescer. Eu não peguei nada, senhora", conseguiu dizer, sua voz mais firme do que esperava, apesar do coração disparado. "Esvaziem os bolsos dela", exigiu Cristina. "Tenho certeza que a pulseira está com ela. Uma joia de família com diamantes provavelmente vale mais do que essa garota ganha em 10 anos. Rodrigo já estava ao lado de Laura, seu rosto uma máscara de profissionalismo tenso. "Laura, acompanhe-me até o escritório para resolvermos isso", disse ele em voz baixa. "Mas eu não peguei nada", protestou Laura, sentindo o pânico crescer. Perder este emprego seria catastrófico para ela, que sustentava sozinha a avó doente e ainda pagava mensalidades da faculdade de enfermagem que cursava durante o dia. "Melhor resolvermos isso em privado", insistiu Rodrigo, segurando seu braço discretamente. "Não", a voz infantil cortou o ar com surpreendente autoridade. "Ela não pegou nada." Todos se viraram para Lara Mendonça, que havia se levantado de sua cadeira e agora encarava os adultos com determinação impressionante para alguém de sua idade. "Lara", Gustavo tentou contê-la, mas a menina já havia se colocado ao lado de Laura. "Eu estava observando", continuou Lara com a segurança de quem tem certeza absoluta. "A pulseira escorregou do braço da senhora quando ela aplaudiu o leilão. Deve ter caído debaixo da mesa ou da cadeira dela." Um murmúrio percorreu o salão. Cristina Albuquerque parecia simultaneamente indignada e confusa. "Absurdo! Essa menina está protegendo a ladra. Olhem as câmeras", insistiu Lara, apontando para o discreto dispositivo de segurança no canto do teto.
As câmeras vão mostrar que Laura não pegou nada. Laura olhou surpresa para a menina. Não apenas por defendê-la tão veementemente, mas também por saber seu nome, que ela certamente ouvira durante a breve conversa sobre livros. Gustavo Mendonça levantou-se então, sua presença imediatamente dominando o ambiente. Cristina, tenho certeza que podemos resolver isso civilizadamente, disse com voz calma, mas que não admitia contestação. Rodrigo, por favor, peça à equipe de segurança para verificar as imagens imediatamente. E alguém poderia checar embaixo da mesa da senhora Albuquerque? Um dos garçons rapidamente se ajoelhou e examinou o chão sob a mesa 9. Após alguns segundos, levantou-se com algo brilhante na mão. Encontrei, senhora. A pulseira de diamantes reluzia sob as luzes do salão. Um suspiro coletivo de alívio percorreu o ambiente, seguido por um silêncio constrangedor. Cristina Albuquerque ficou visivelmente vermelha, dividida entre o alívio de recuperar a joia e o embaraço pela falsa acusação. Bem, gaguejou ela, aceitando a pulseira de volta. Deve ter escorregado, como a menina disse. Laura permaneceu imóvel, seu coração ainda batendo acelerado, enquanto a adrenalina começava a diminuir. Rodrigo lançou-lhe um olhar que misturava alívio e preocupação. A reputação do restaurante poderia ter sido seriamente prejudicada por um incidente como esse. Peço desculpas pelo inconveniente, senhoras e senhores, anunciou Gustavo, retomando o controle da situação. Podemos continuar com nosso leilão beneficente? Enquanto a atenção se voltava novamente para o evento, Laura sentiu uma pequena mão segurar a sua. Lara olhava para ela com um sorriso que iluminava todo o seu rosto. Eu sabia que você não tinha pegado, disse a menina simplesmente. Pessoas que gostam de O Pequeno Príncipe não roubam. Laura sentiu um nó na garganta diante da lógica infantil e pura. Obrigada por acreditar em mim, sussurrou ela, apertando gentilmente a mão da criança. Nesse momento, percebeu que Gustavo Mendonça as observava. Havia algo diferente em seu olhar agora. Uma mistura de admiração pela filha e algo mais quando seus olhos encontraram os de Laura. Não era pena ou constrangimento pela situação, mas um tipo de reconhecimento, como se a estivesse vendo realmente pela primeira vez. Laura soltou delicadamente a mão de Lara e voltou ao trabalho, tentando ignorar o formigamento que permanecia em sua pele e o peso daquele olhar que parecia seguir seus movimentos pelo resto da noite. O que ela não poderia imaginar era que aquele incidente, aparentemente destinado a ser apenas um momento embaraçoso em um jantar de gala, seria o catalisador para uma mudança que afetaria irrevogavelmente o curso de 3 vidas diferentes. O restante do jantar transcorreu sem maiores incidentes, mas Laura sentia que algo havia mudado. Ocasionalmente, flagrava o olhar de Gustavo Mendonça em sua direção, rapidamente desviado quando ela notava. A pequena Lara, por sua vez, sorria abertamente cada vez que Laura se aproximava de sua mesa. Quando o último convidado finalmente deixou o restaurante, já passava da meia-noite. Laura começou a ajudar na limpeza, exausta, mas aliviada por ter sobrevivido ao que poderia ter sido o fim de sua carreira no 4 Stagione e talvez o fim de qualquer possibilidade de emprego em estabelecimentos de alto padrão em São Paulo. Melo, o Sr. Mendonça ainda está no restaurante, informou Rodrigo, aproximando-se enquanto ela empilhava pratos. Ele pediu para falar com você antes de sair. Laura sentiu um aperto no estômago. O que o empresário poderia querer com ela? Vá para o escritório da gerência, continuou Rodrigo, e tente não criar mais confusão. Eu não criei confusão alguma, protestou Laura, finalmente permitindo que a frustração transparecesse. Fui falsamente acusada. Rodrigo deu de ombros. De qualquer forma, não o faça esperar. Laura ajeitou o uniforme amarrotado após horas de trabalho e seguiu para o escritório. Respirou fundo antes de bater na porta. Entre, a voz grave respondeu. Ao abrir a porta, Laura surpreendeu-se ao ver não apenas Gustavo, mas também Lara.
A menina estava sentada no sofá, folheando uma revista, enquanto o pai estava de pé junto à janela que dava para a movimentada Avenida Paulista, mesmo àquela hora tardia. Senhorita Melo, Gustavo virou-se para encará-la. Obrigado por vir. Senhor Mendonça. Laura cumprimentou com um leve aceno de cabeça, mantendo-se próxima à porta. Em que posso ajudá-lo? Laura! Exclamou Lara, largando a revista e levantando-se de um pulo. Você está bem? A senhora malvada não te deixou triste? A espontaneidade da criança arrancou um sorriso involuntário de Laura. Estou bem. Obrigada por perguntar. E obrigada por me defender. Gustavo aproximou-se, colocando gentilmente a mão no ombro da filha. É justamente sobre isso que gostaria de falar. Quero me desculpar pelo inconveniente causado pela senhora Albuquerque. O comportamento dela foi inaceitável. O senhor não precisa se desculpar, respondeu Laura. Não foi sua culpa. Ainda assim, o incidente ocorreu em meu evento, com uma de minhas convidadas, insistiu ele, e gostaria de compensá-la pelo constrangimento. Laura endireitou os ombros, seu orgulho falando mais alto. Não é necessário, senhor Mendonça. Não houve dano permanente. Gustavo a estudou por um momento, como se reavaliasse sua percepção inicial. Mesmo assim, Lara e eu gostaríamos de oferecer algo, não como compensação, se isso a incomoda, mas como agradecimento. Agradecimento? Laura perguntou confusa. Por ser gentil comigo, Lara interveio, aproximando-se de Laura. Quase ninguém fala comigo nos eventos chatos do papai. Eles só querem falar com ele sobre negócios ou dinheiro. Gustavo sorriu diante da franqueza da filha, mas Laura percebeu um traço de tristeza em seus olhos. Além disso, continuou ele, fiquei impressionado com sua compostura durante o incidente. Muitos teriam reagido de forma bem diferente sob acusação tão grave. Laura relaxou um pouco, permitindo-se entrar mais no escritório. Não seria a primeira vez que sou julgada injustamente por minha posição, senhor Mendonça. Aprendi a manter a calma. Algo no tom de sua resposta pareceu captar o interesse de Gustavo, que a observou com renovada atenção. Rodrigo, seu supervisor, mencionou que você estuda enfermagem? Sim, estou no último ano da faculdade, confirmou ela, surpresa que ele soubesse disso. E trabalha aqui em tempo integral? Trabalho aqui todas as noites e aos finais de semana. Estudo durante o dia. Lara, que estivera acompanhando a conversa com atenção, arregalou os olhos. Mas quando você dorme? Laura riu suavemente. Encontro tempo, não se preocupe. Gustavo observava a interação entre as duas com uma expressão que Laura não conseguia decifrar. Senhorita Melo, minha fundação oferece bolsas de estudo para estudantes promissores em diversas áreas, incluindo saúde. Talvez possamos conversar sobre isso em outra ocasião? Ele tirou um cartão do bolso interno do paletó e estendeu para ela. Este é meu contato pessoal. Por favor, ligue para minha assistente para marcarmos uma reunião na próxima semana. Laura olhou para o cartão, hesitante. Senhor Mendonça, eu agradeço, mas... Papai quer te ajudar, interrompeu Lara. Por favor, diga que sim. Não é caridade, se é isso que a preocupa, acrescentou Gustavo, parecendo ler seus pensamentos. É um programa legítimo da Fundação. Estamos sempre à procura de profissionais dedicados e éticos para a apoiar. Antes que Laura pudesse responder, a porta do escritório se abriu e Rodrigo entrou, parecendo levemente constrangido ao interromper a conversa. Desculpe a intromissão, senhor Mendonça, mas estamos fechando o restaurante e... Claro, já estamos de saída, respondeu Gustavo, novamente assumindo sua postura empresarial. Senhorita Melo, por favor, considere minha oferta. Espero sua ligação. Laura assentiu, ainda segurando o cartão, como se fosse algo frágil e valioso. Boa noite, senhor Mendonça. Boa noite, Lara. Boa noite, Laura, respondeu a menina alegremente, antes de ser conduzida para fora pelo pai. No caminho para o vestiário, Laura não conseguia parar de pensar no encontro inesperado. A oferta de Gustavo parecia boa demais para ser verdade.
Uma bolsa da Fundação Mendonça poderia significar concluir o curso sem a constante pressão financeira, talvez até reduzir sua carga horária no restaurante para focar nos estudos. Mas havia algo mais inquietante do que a perspectiva da bolsa. A maneira como se sentira sob o olhar atento de Gustavo e a facilidade surpreendente com que se conectara com Lara. Era um território desconhecido e potencialmente perigoso. Trocando o uniforme por jeans e uma camiseta simples, Laura guardou cuidadosamente o cartão na carteira. Decidiu que pensaria sobre o assunto depois de uma boa noite de sono, algo que não tinha há semanas. Ao sair pela porta dos fundos do restaurante, o ar fresco da madrugada paulistana a recebeu. O segurança noturno acenou enquanto ela caminhava até o ponto de ônibus mais próximo. Os últimos ônibus da noite eram sempre uma loteria. Às vezes passavam, às vezes não. Esta noite, Laura não estava com sorte. Depois de esperar por 15 minutos, resignou-se a caminhar algumas quadras até outro ponto ou pegar um metrô, apesar da hora avançada. Foi quando um carro preto e elegante parou ao seu lado, e o vidro do passageiro baixou suavemente. "Senhorita Melo?" A voz de Gustavo Mendonça soou do interior. Laura deu um passo instintivo para trás, surpresa. "Senhor Mendonça? Desculpe se a assustei", disse ele. "Estávamos saindo e a vi no ponto. Parece que perdeu seu ônibus." "Estou esperando o próximo", respondeu ela automaticamente, embora soubesse que provavelmente não haveria outro. Gustavo abriu ligeiramente a porta. "Posso oferecer uma carona? Para onde está indo?" "Não é necessário, eu... Por favor, Laura." A voz de Lara veio do banco traseiro e seu rostinho apareceu na janela. "Está muito tarde para você ficar sozinha na rua." A preocupação genuína da criança desarmou Laura. Ainda assim, a ideia de entrar no carro de Gustavo Mendonça no meio da noite parecia surreal. "É muito gentil, mas moro longe, na Zona Leste", explicou, esperando que a distância o dissuadisse. "Não tem problema", insistiu Gustavo. "Meu motorista pode levá-la." Laura percebeu então que não era Gustavo quem dirigia, mas um homem uniformizado. Isso a deixou marginalmente mais confortável, mas ainda hesitante. Como se lesse sua relutância, Gustavo acrescentou: "Entendo sua preocupação, mas garanto que é apenas uma carona. Lara e eu estamos exaustos e gostaria de garantir que todos chegassem em casa em segurança após um evento tão longo." A menção à filha lembrou Laura de que não estava lidando apenas com um bilionário poderoso, mas com um pai que, pelo menos aparentemente, tentava dar um bom exemplo. "Tudo bem", cedeu finalmente, entrando no banco traseiro e sentando-se ao lado de Lara, que sorriu satisfeita. "Onde exatamente na Zona Leste?", perguntou o motorista educadamente. "Itaquera", respondeu Laura, sentindo-se estranhamente deslocada no interior luxuoso do veículo. Gustavo, no banco da frente, virou-se levemente. "É um longo caminho. Lara provavelmente vai adormecer antes de chegarmos lá." Como para confirmar as palavras do pai, a menina bocejou largamente, recostando-se no banco. "Estou cansada, mas não com sono", protestou ela, embora seus olhos já estivessem pesados. "Você disse o mesmo na semana passada e dormiu durante todo o filme", Gustavo comentou com um sorriso afetuoso. Laura observou a interação entre pai e filha com interesse. Havia uma ternura no modo como Gustavo falava com Lara, uma gentileza que contrastava com a imagem pública do implacável homem de negócios. "Você gosta de cinema, Lara?", perguntou Laura, tentando amenizar a própria tensão com uma conversa leve. "Adoro", respondeu a menina, subitamente mais desperta. "Papai e eu temos sessões de cinema toda sexta-feira. É nossa tradição." "Que legal. Qual é seu filme favorito?" "Moana", respondeu Lara sem hesitar. "Porque ela é corajosa e salva todo mundo, mesmo quando os adultos não acreditam nela. Como hoje, quando eu te salvei." Laura não pôde conter um sorriso diante da comparação inocente. "Você realmente foi muito corajosa hoje." Gustavo, que estivera observando silenciosamente, comentou. Lara sempre teve um forte senso de justiça. Às vezes, até demais para meu próprio bem.
Porque você sempre diz que precisamos defender o que é certo, mesmo quando é difícil, respondeu Lara com a lógica simples e direta das crianças. De fato, concordou Gustavo, e Laura percebeu um tom de orgulho em sua voz. À medida que o carro avançava pela cidade que nunca dormia completamente, Laura sentia-se cada vez mais consciente da estranheza da situação. Há poucas horas, estava servindo champanhe para essas pessoas. Agora, estava em seu carro particular, conversando sobre filmes infantis como se fossem velhos conhecidos. Quando finalmente chegaram ao seu bairro, Laura deu indicações precisas para o prédio modesto onde morava. O contraste entre o veículo luxuoso e a vizinhança simples não passou despercebido para nenhum dos ocupantes do carro, embora ninguém comentasse. Chegamos, anunciou o motorista, parando suavemente na frente do edifício. Muito obrigada pela carona, disse Laura, preparando-se para sair. Laura, chamou Lara, sua voz já embargada pelo sono. Você vai ligar para o papai sobre a bolsa, né? Laura hesitou, olhando para Gustavo, que mantinha uma expressão neutra. Vou pensar com carinho, prometeu ela. Boa noite, senhorita Melo. Despediu-se Gustavo formalmente, mas com um tom que sugeria que realmente esperava receber sua ligação. Boa noite, senhor Mendonça. Boa noite, Lara. Ao sair do carro, Laura teve a estranha sensação de estar pisando de volta em sua realidade após um breve intervalo em outro mundo. Observou o veículo se afastar até que as luzes traseiras desaparecessem na curva da rua. Subindo as escadas até seu apartamento no 3º andar, pois o elevador estava novamente quebrado, Laura não conseguia parar de pensar na noite surpreendente. Ao entrar no pequeno apartamento, encontrou sua avó adormecida na poltrona, com a televisão ainda ligada. Vó, chamou suavemente, tocando seu ombro. Vamos para a cama. Dona Teresa abriu os olhos lentamente, ajustando os óculos. Laurinha, que horas são? Tarde, vó. Vamos, deixe-me ajudá-la. Enquanto acomodava a avó em seu quarto, Laura não mencionou nada sobre os acontecimentos da noite. Como explicar que havia sido falsamente acusada de roubo, defendida por uma criança de 8 anos e depois oferecida uma bolsa de estudos e uma carona pelo homem considerado o quarto mais rico do país? Já em seu próprio quarto, Laura tirou o cartão de Gustavo Mendonça da carteira e o examinou sob a luz fraca do abajur. Números de telefone pessoais e comerciais impressos em relevo sobre papel fino e elegante. Um pedaço de papel que poderia mudar sua vida. Colocou o cartão na mesa de cabeceira e deitou-se exausta, mas estranhamente alerta. Algo lhe dizia que, independentemente de sua decisão sobre a ligação, sua vida já havia começado a mudar naquela noite. Laura encarou o telefone em sua mão por vários minutos antes de finalmente fazer a ligação. 3 dias haviam se passado desde o incidente no restaurante, e ela havia alternado entre ligações imaginárias e convincentes argumentos para si mesma sobre por que deveria ignorar o cartão de Gustavo Mendonça. Por fim, a voz prática de sua avó havia sido decisiva. Minha filha, orgulho não paga contas nem compra remédios, dissera Dona Teresa naquela manhã, enquanto Laura lhe servia o café antes de sair para a faculdade. Se este homem quer ajudar com uma bolsa legítima, que mal há em ouvir o que ele tem a dizer? Assim, numa tarde de quarta-feira, entre a aula de procedimentos clínicos e seu turno no restaurante, Laura respirou fundo e discou o número. Escritório de Gustavo Mendonça, Cecília falando. Atendeu uma voz eficiente do outro lado. Boa tarde. Meu nome é Laura Melo. O senhor Mendonça pediu que eu entrasse em contato sobre... Ah, sim, senhorita Melo. A voz da assistente imediatamente se aqueceu. Estávamos esperando sua ligação. O senhor Mendonça gostaria de marcar uma reunião. Ele tem um horário disponível amanhã às 10 horas. Seria possível para você? Laura hesitou. Tinha aula às 9 horas, que terminaria às 11 horas. Infelizmente tenho compromisso nesse horário. Teria alguma possibilidade à tarde? Houve um breve silêncio e o som de teclas sendo digitadas. O senhor Mendonça tem uma abertura às 14 horas. Funciona para você? Sim, perfeito, respondeu Laura, sentindo uma onda de nervosismo.
Ótimo. Nosso endereço é Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477, Torre Norte, 45º andar. Peça por mim na recepção. Laura anotou o endereço, agradeceu e desligou, sentindo como se tivesse acabado de acionar um mecanismo irreversível. O endereço era na região mais nobre do centro financeiro de São Paulo, a quilômetros de distância, literal e figurativamente, de seu mundo cotidiano. O restante do dia passou em um borrão de aulas, anotações e seu turno regular no restaurante. Rodrigo parecia estranhamente educado com ela, um contraste com sua usual supervisão crítica. Laura suspeitava que a interação com Gustavo Mendonça havia alterado sutilmente sua posição na hierarquia não oficial do 4 Stagione. Na manhã seguinte, Laura passou mais tempo do que o habitual, escolhendo o que vestir. Seu guarda-roupa limitado não oferecia muitas opções apropriadas para uma reunião em um arranha-céu corporativo. Por fim, decidiu-se por uma calça social preta que usava em apresentações de trabalhos acadêmicos, uma blusa branca simples e o único blazer que possuía, comprado em uma loja de departamentos durante uma promoção. O metrô até a Faria Lima estava lotado, como sempre, e Laura precisou segurar sua pasta com firmeza contra o peito. Dentro dela, além dos documentos acadêmicos que Cecília havia solicitado por mensagem na noite anterior, estava um pequeno livro de poemas que Laura carregava como uma espécie de amuleto. Ao emergir na estação Faria Lima, o contraste com seu bairro em Itaquera era gritante. Executivos em trajes impecáveis caminhavam apressados entre edifícios de vidro que refletiam o céu, enquanto carros de luxo deslizavam silenciosamente pelas ruas bem cuidadas. Laura respirou fundo, tentando ignorar a sensação de não pertencimento, e seguiu as indicações do aplicativo de mapas em seu celular. O edifício sede da GM Enterprises era impossível de não notar, uma torre imponente de vidro e aço que se erguia majestosamente sobre as construções vizinhas. Na recepção suntuosa do 45º andar, uma atendente elegante a recebeu com um sorriso profissional. "Bom dia! Tenho uma reunião com a Cecília, assistente do Sr. Mendonça. Seu nome, por favor?" Laura Melo. A recepcionista digitou algo em seu computador, então assentiu. "Sim, senhorita Melo. Cecília virá buscá-la em um momento. Por favor, sinta-se à vontade para aguardar." Laura sentou-se em um dos sofás elegantes da recepção, sentindo-se estranhamente exposta sob as luzes perfeitamente posicionadas e o olhar discreto, mas avaliador, dos seguranças. Menos de 5 minutos depois, uma mulher de aproximadamente 40 anos, com cabelos castanhos presos em um coque impecável, apareceu. "Senhorita Melo, sou Cecília Viana, assistente executiva do Sr. Mendonça. Por favor, me acompanhe." Laura a seguiu pelos corredores amplos decorados com arte contemporânea, absorvendo cada detalhe do ambiente. Funcionários bem vestidos moviam-se com propósito, alguns lançando olhares curiosos em sua direção. "O senhor Mendonça está finalizando uma videoconferência", explicou Cecília enquanto caminhavam. "Mas ele pediu que eu a encaminhasse para a sala de reuniões e começasse a processar sua documentação para o programa de bolsas." "Ele já decidiu que vou receber a bolsa?" perguntou Laura, surpresa. "Pensei que seria uma entrevista." Cecília sorriu ligeiramente. "O Sr. Mendonça raramente muda de ideia depois que identifica potencial. Mas sim, haverá uma conversa para formalizar os detalhes." Elas entraram em uma sala de reuniões com vista panorâmica para a cidade. A parede de vidro oferecia uma perspectiva de São Paulo que Laura jamais havia experimentado. A megalópole se estendendo infinitamente em todas as direções. Um oceano de concreto, vidro e movimento. "Impressionante, não é?" comentou Cecília, notando seu olhar. "Mesmo depois de 5 anos trabalhando aqui, ainda me pego admirando essa vista." Laura apenas assentiu, sem palavras. "Por favor, sente-se. Posso lhe oferecer algo? Água, café?" "Água, por favor."
Enquanto Cecília saía para buscar a água, Laura organizou seus documentos sobre a mesa de reuniões. Certificado de matrícula da faculdade, histórico escolar com notas exemplares, documentos de identidade, até mesmo uma carta de recomendação de um de seus professores, que ela havia solicitado meses antes para outra bolsa que não havia conseguido. Vejo que você veio preparada. A voz grave fez Laura erguer a cabeça rapidamente. Gustavo Mendonça estava parado na porta, seu terno azul marinho perfeitamente alinhado ao corpo alto e atlético. Sem o ambiente caótico do restaurante, Laura notou detalhes que antes haviam escapado. A barba perfeitamente aparada, os olhos cinzentos com pequenas linhas de expressão nos cantos, o relógio discreto, mas certamente caríssimo em seu pulso. Senhor Mendonça, Laura levantou-se, estendendo a mão. Obrigada por me receber. Ele apertou sua mão brevemente, seu toque firme, mas não intimidador. Gustavo, por favor, e agradeço por ter aceitado o convite. Ele sentou-se do outro lado da mesa e Laura percebeu uma mudança sutil em sua expressão ao observar os documentos organizados à sua frente. Vejo que você é uma aluna exemplar, comentou ele, examinando brevemente o histórico escolar que ela havia colocado sobre a mesa. Impressionante, considerando sua rotina de trabalho. Tento aproveitar cada minuto disponível para estudar, respondeu Laura simplesmente. E por que enfermagem? Perguntou ele, recostando-se ligeiramente, com genuíno interesse. A pergunta pegou Laura de surpresa. Esperava uma discussão sobre valores, cronogramas, obrigações, não um interesse real em suas motivações. Minha mãe era técnica de enfermagem, explicou ela após um momento. Faleceu quando eu tinha 15 anos, de uma doença que poderia ter sido tratada se tivéssemos diagnosticado mais cedo. Laura fez uma pausa, reunindo as palavras. Quero estar lá para pessoas como ela, que trabalham tanto cuidando dos outros que acabam negligenciando a própria saúde. Gustavo assentiu lentamente, seu olhar suavizando-se. Uma motivação nobre e pessoal. Isso explica sua dedicação. Cecília retornou neste momento com uma garrafa de água e um copo para Laura e uma xícara de café para Gustavo. Obrigado, Cecília. Poderia trazer a pasta do programa de bolsas, por favor? Enquanto Cecília saía novamente, Gustavo voltou sua atenção para Laura. A Fundação Mendonça oferece bolsas integrais para estudantes promissores em várias áreas, com foco especial em saúde e educação. O programa inclui mensalidades, material didático e uma ajuda de custo mensal. Em troca, solicitamos apenas que o bolsista mantenha bom desempenho acadêmico e, após formado, dedique algumas horas mensais a projetos sociais da Fundação por um período de 2 anos. Laura ouvia atentamente, procurando a pegadinha em uma oferta que parecia boa demais para ser verdade. É um programa estabelecido? Perguntou ela, tentando não soar desconfiada. Está em seu 8º ano, confirmou Gustavo. Atualmente temos 47 bolsistas ativos e 62 já formados. Posso lhe fornecer todos os detalhes e até mesmo contatos de outros bolsistas, se desejar verificar a legitimidade do programa. Laura sentiu-se corar levemente, percebendo que sua desconfiança era transparente. Desculpe, não quis insinuar. Não se desculpe, interrompeu Gustavo com um leve sorriso. É sensato ser cautelosa. Na sua posição, eu faria as mesmas perguntas. Cecília retornou com uma pasta e a colocou diante de Gustavo, que a abriu e começou a explicar os detalhes do programa. Os termos eram claros e surpreendentemente generosos. Não apenas cobriria integralmente suas mensalidades restantes, mas também ofereceria uma ajuda de custo equivalente a um salário mínimo, o suficiente para que Laura pudesse reduzir significativamente sua carga horária no restaurante e focar nos estudos. Alguma dúvida até aqui? Perguntou Gustavo após a explicação detalhada. Por que eu? A pergunta escapou antes que Laura pudesse contê-la.
Deve haver centenas de estudantes mais qualificados, com históricos mais impressionantes ou em universidades mais prestigiosas. Gustavo a estudou por um momento antes de responder. A Fundação valoriza não apenas excelência acadêmica, mas caráter e determinação. Você demonstrou ambos. Em uma única noite, às vezes, um momento revelador diz mais sobre alguém do que anos de currículo, respondeu ele, seu tom subitamente mais pessoal. Além disso, Lara não para de falar em você. A menção à filha trouxe uma nova dimensão à conversa. Como ela está? Um sorriso genuíno iluminou o rosto de Gustavo, transformando completamente sua expressão. Bem, na verdade, ela pediu para estar aqui hoje, mas está na escola. Ele fez uma pausa, como se considerasse algo. Ela ficaria feliz em vê-la novamente. Laura não soube como interpretar aquele comentário. Era apenas uma observação casual ou um convite velado. Ela é uma criança extraordinária, comentou Laura sinceramente. Sim é, concordou Gustavo, e Laura percebeu o orgulho em sua voz. Muito perceptiva para sua idade, às vezes assustadoramente perceptiva. Houve um breve silêncio, carregado de algo que Laura não conseguia nomear. Então, Gustavo retomou o tom profissional, indicando os documentos à sua frente. O que acha? Gostaria de se juntar ao programa? Laura olhou novamente para a vista impressionante da cidade, pensando em como sua vida poderia mudar com esta oportunidade. Não seria apenas alívio financeiro, mas a chance de realmente se concentrar em seus estudos, de cumprir o sonho que compartilhara com sua mãe. Sim, respondeu finalmente, voltando seu olhar para Gustavo. Eu adoraria fazer parte do programa. E agradeço muito a oportunidade. Excelente! Gustavo sorriu, estendendo uma caneta para ela. Precisaremos de algumas assinaturas e Cecília coletará o restante dos seus documentos. Enquanto Laura assinava os formulários, Gustavo continuou. Há um jantar semestral para os bolsistas e patrocinadores da Fundação no próximo mês. Será uma boa oportunidade para você conhecer outros estudantes do programa. Estarei lá, confirmou Laura, tentando absorver a mudança repentina em sua realidade. Quando todos os documentos estavam assinados e organizados, Gustavo levantou-se. Cecília finalizará os detalhes com você. O primeiro depósito da ajuda de custo será feito na próxima semana. Laura também se levantou, ainda ligeiramente atordoada. Senhor Mendonça, Gustavo, não sei como agradecer adequadamente. Não é necessário, respondeu ele. Apenas aproveite a oportunidade e continue com seu excelente trabalho. Ele fez uma breve pausa. E talvez possa aceitar um convite para jantar na próxima semana? Lara ficaria muito feliz em vê-la novamente. Ela mencionou algo sobre discutir O Pequeno Príncipe com você. O convite pegou Laura de surpresa. Era claramente pessoal, além do escopo da relação formal estabelecida pelo programa de bolsas. Sim, seria um prazer, respondeu ela, decidindo não complicar um momento já emocionalmente carregado. Ótimo, Cecília entrará em contato para acertar os detalhes. Gustavo estendeu a mão novamente. Bem-vinda ao programa, Laura. Quando ela apertou sua mão, sentiu uma corrente sutil de energia entre eles, algo que ia além da gratidão ou da formalidade profissional. Seus olhares se encontraram por um instante mais longo que o necessário, e Laura percebeu que estava adentrando um território desconhecido e potencialmente complicado. Gustavo pareceu sentir o mesmo, pois desviou o olhar primeiro e recompôs sua expressão profissional. Cecília a ajudará com o restante. Tenha um bom dia. E com isso, ele saiu da sala, deixando Laura com a sensação de que sua vida havia sido irrevogavelmente alterada, não apenas pela bolsa, mas por algo mais que começava a tomar forma entre eles. Algo não planejado e talvez imprudente, mas inegavelmente real. As 2 semanas seguintes trouxeram mudanças tão rápidas na vida de Laura que ela mal tinha tempo para processar.
O primeiro depósito da ajuda de custo caiu em sua conta bancária como prometido, uma quantia que antes levaria um mês inteiro servindo mesas para acumular. Com a autorização oficial da Fundação Mendonça, ela pôde reduzir seu horário no 4 Stagione para apenas 3 noites por semana. Sua avó chorou quando Laura lhe contou que poderiam finalmente marcar a cirurgia de catarata que vinham adiando há mais de 1 ano por questões financeiras. É como um milagre, minha filha, disse Dona Teresa, segurando as mãos da neta entre as suas. Sua mãe estaria tão orgulhosa. Laura sorriu, embora uma parte dela ainda se sentisse desconfortável com a rapidez dos acontecimentos. Era quase como se sua vida tivesse sido dividida em antes e depois daquela noite no restaurante. Em seu novo horário reduzido, Rodrigo havia se tornado surpreendentemente respeitoso, até mesmo solícito. Os outros garçons alternavam entre curiosidade e uma ponta de inveja, embora ninguém soubesse exatamente os detalhes de seu arranjo com a Fundação Mendonça. Laura havia sido discreta, mencionando apenas que recebera uma bolsa de estudos. A promessa de jantar com Gustavo e Lara pairava sobre ela como uma nuvem de expectativa e apreensão. Cecília havia ligado para confirmar. Sexta-feira, às 19 horas, na residência dos Mendonça, no Jardim Europa. Um motorista buscaria Laura às 18h30. Mas será algo casual, informou Cecília ao telefone, sua voz profissional mais gentil. Lara está muito animada com sua visita. Agora, enquanto se preparava em seu pequeno quarto, Laura se perguntava o que casual significava para alguém como Gustavo Mendonça. Havia comprado um vestido novo para a ocasião, nada extravagante, apenas um modelo simples em azul escuro que havia encontrado em promoção. Era a primeira vez em anos que comprava algo para si mesma sem a culpa que normalmente acompanhava qualquer despesa não essencial. Às 18h30 em ponto, seu telefone tocou. Senhorita Melo? A voz masculina era educada. O motorista do Sr. Mendonça está aguardando na portaria. Obrigada, seu José. Estou descendo. Laura deu uma última olhada no espelho, ajustou o colar simples que havia herdado de sua mãe e respirou fundo. Avó, estou saindo, chamou, passando pela sala onde Dona Teresa assistia sua novela favorita. A senhora idosa pausou a televisão e estudou a neta. Está linda, minha flor. Divirta-se e não se preocupe comigo. Volto antes das 10, prometeu Laura, beijando a testa da avó. Não seja boba. Aproveite a noite. Posso muito bem cuidar de mim mesma por algumas horas. No térreo, Laura encontrou um carro diferente do que a levara para casa naquela noite após o jantar beneficente. Este era mais discreto, embora ainda claramente luxuoso. O motorista, um homem de meia idade com expressão amigável, abriu a porta para ela. Boa noite, senhorita Melo. Meu nome é Antônio. O Sr. Mendonça pediu que eu a levasse com segurança. O trajeto de Itaquera até o Jardim Europa levou quase 1 hora, graças ao trânsito caótico de São Paulo numa sexta-feira à noite. Laura aproveitou o tempo para observar a cidade transformar-se gradualmente ao seu redor. Os prédios ficando mais espaçados, as ruas mais arborizadas, as vitrines mais elegantes. Quando finalmente entraram no bairro nobre, Laura sentiu seu estômago apertar com nervosismo. O Jardim Europa era um mundo à parte, com mansões escondidas atrás de muros altos e árvores centenárias que sombreavam as ruas amplas e tranquilas. O carro parou diante de um portão elegante de ferro forjado. Uma câmera girou na direção deles e o portão abriu-se silenciosamente. Percorreram uma entrada circular, ladeada por jardins perfeitamente cuidados, até pararem diante de uma casa que, embora Laura imaginasse ser modesta pelos padrões do bairro, ainda era impressionantemente ampla e elegante. Chegamos, senhorita, anunciou Antônio, saindo para abrir sua porta. Antes mesmo que Laura pudesse alcançar a entrada, a porta da casa se abriu e Lara disparou em sua direção, usando um vestido florido e um sorriso radiante.
Laura, você veio mesmo! Exclamou a menina, abraçando-a impulsivamente pela cintura. O entusiasmo genuíno da criança dissipou parte da tensão que Laura sentia. Claro que vim. Não poderia perder nosso encontro literário, respondeu, retribuindo o abraço. Gustavo apareceu à porta vestindo calça jeans escura e uma camisa azul clara, com as mangas dobradas até os cotovelos. Um visual mais relaxado que transformava completamente sua aparência, tornando-o menos o poderoso empresário e mais apenas um homem. Um homem muito atraente, Laura não pôde deixar de notar. Bem-vinda, Laura, cumprimentou ele, aproximando-se para um breve aperto de mão. Vejo que Lara não perdeu tempo. Estou tão feliz que você veio, continuou Lara segurando a mão de Laura. Vem, quero te mostrar minha coleção de livros. Lara, interveio Gustavo gentilmente. Deixe Laura ao menos entrar primeiro. Desculpa, papai, respondeu a menina, mas sem parecer realmente arrependida. Vamos, Laura. Laura riu, deixando-se guiar pela pequena anfitriã, enquanto trocava um olhar divertido com Gustavo. Ao entrar na casa, foi surpreendida não pela opulência que esperava, mas por um ambiente elegante e surpreendentemente acolhedor. A decoração era sofisticada, mas confortável, com arte contemporânea nas paredes, móveis de linhas limpas e muitas fotografias de família. Lara arrastou Laura através da sala ampla até uma porta que dava para o que parecia ser uma biblioteca combinada com sala de estar. Uma parede inteira era coberta por estantes de livros, enquanto sofás confortáveis e poltronas convidativas criavam um ambiente perfeito para a leitura. Este é meu lugar favorito da casa, declarou Lara. Papai e eu lemos aqui todas as noites. Laura percorreu os títulos nas estantes com admiração. Havia desde clássicos da literatura até lançamentos recentes, muitos livros infantis e, surpreendentemente, uma considerável coleção de poesia. É uma biblioteca incrível, comentou sinceramente. Era o projeto preferido de Clara, minha esposa, disse Gustavo, que havia seguido as duas. Ela acreditava que uma casa sem livros é como um corpo sem alma. Havia uma nota de melancolia em sua voz, que não passou despercebida por Laura. Ela assentiu, não sabendo exatamente como responder à menção da falecida esposa. Mamãe era escritora, explicou Lara, aparentemente confortável em falar sobre a mãe. Ela escrevia histórias para crianças. Olha, estes são os livros dela. A menina apontou para uma prateleira onde repousavam vários livros infantis com o nome Clara Mendonça na lombada. Papai lê para mim todas as noites, mas não é a mesma coisa, acrescentou Lara com a franqueza desconcertante das crianças. Ele não faz as vozes direito. Gustavo soltou uma risada baixa. Faço o meu melhor, mas aparentemente não é suficiente para nossa crítica literária. O afeto evidente entre pai e filha tocou Laura profundamente. Talvez eu possa tentar, ofereceu ela. Sempre quis ser atriz quando era criança. Os olhos de Lara se iluminaram. Sim, podemos ler depois do jantar. Falando em jantar, interveio Gustavo. Rosa deve estar quase terminando. Lara, por que não mostra a Laura onde pode lavar as mãos enquanto verifico a cozinha? Lara pegou a mão de Laura novamente e a conduziu através da casa, tagarelando sobre seus livros favoritos e sua escola. Laura escutava atentamente, encantada com o entusiasmo da menina. Era fácil esquecer que Lara era filha de um dos homens mais ricos do país. Naquele momento, ela era apenas uma criança de 8 anos ansiosa por compartilhar suas paixões. O jantar foi servido na varanda dos fundos, com vista para um jardim iluminado por pequenas luzes estrategicamente posicionadas. A mesa estava elegantemente posta para 3, e Rosa, a governanta que também atuava como cozinheira, serviu um risoto de limão siciliano com camarões que fez Laura lembrar que, apesar da simplicidade aparente do ambiente, ainda estava na casa de alguém acostumado ao melhor.
A conversa fluiu surpreendentemente fácil. Lara dominou grande parte dela, compartilhando histórias da escola e perguntando a Laura sobre seus estudos de enfermagem. Gustavo, por sua vez, mostrou-se um ouvinte atento e um anfitrião habilidoso, garantindo que todos se sentissem incluídos. Laura vai ser enfermeira, papai. Isso é muito mais legal do que ficar sentado em reuniões o dia todo, declarou Lara em determinado momento, provocando risos. Você tem toda a razão, concordou Gustavo, erguendo sua taça de vinho em um brinde informal. A futura enfermeira mais dedicada de São Paulo. Laura sentiu o rosto esquentar enquanto erguia seu copo de água. Ainda tenho muito a estudar antes disso, mas agora você vai ter mais tempo para estudar, não é? Perguntou Lara. Papai disse que você ganhou uma bolsa e não precisa mais trabalhar tanto no restaurante. Sim, é verdade, concordou Laura, lançando um olhar agradecido a Gustavo. A bolsa da Fundação Mendonça está mudando minha vida. Nossa fundação ajuda muitas pessoas, continuou Lara com orgulho. Mamãe começou e papai continuou depois que ela foi para o céu. Laura notou como a expressão de Gustavo suavizou-se ao ouvir a filha falar da mãe. Não havia apenas dor em seus olhos, mas também um tipo de paz, como se ele tivesse trabalhado arduamente para criar um ambiente onde Lara pudesse falar abertamente sobre a mãe falecida. Após a sobremesa, um mousse de maracujá que Lara anunciou ser sua favorita, eles retornaram à biblioteca, onde a menina insistiu que Laura lesse um dos livros escritos por Clara Mendonça. Sentada em uma poltrona confortável com Lara ao seu lado, Laura começou a ler A Menina que Encontrou Estrelas, a história de uma garota que colecionava estrelas caídas e as devolvia ao céu. Laura se esforçou para dar vozes distintas a cada personagem, arrancando risadas de Lara e um sorriso apreciativo de Gustavo, que observava da poltrona oposta. Ao virar as páginas ricamente ilustradas, Laura não pôde deixar de admirar o talento da falecida Clara Mendonça. A história era simultaneamente simples e profunda, com uma mensagem sobre superação e esperança que claramente havia sido escrita com amor. Quando terminou a leitura, percebeu que Lara havia adormecido contra seu ombro, um pequeno sorriso ainda em seus lábios. Acho que a aprovação dela é inequívoca, comentou Gustavo em voz baixa, aproximando-se para pegar a filha adormecida. Você tem um dom para isso. O livro é maravilhoso, respondeu Laura sinceramente, observando enquanto ele gentilmente levantava Lara em seus braços. Sua esposa era muito talentosa. Sim, era. Uma sombra de tristeza cruzou seu rosto. Clara tinha um jeito especial de enxergar o mundo. Ele ajeitou Lara em seus braços. Vou colocá-la na cama. Volto em 1 minuto. Laura assentiu, aproveitando o momento sozinha para absorver o ambiente. Nas paredes da biblioteca havia várias fotografias. Uma em particular chamou sua atenção. Gustavo e uma mulher de cabelos escuros e sorriso radiante, segurando um bebê que devia ser Lara. Estavam em uma praia, os três parecendo perfeitamente felizes. Foi em Ilhabela, no primeiro aniversário de Lara, disse Gustavo, retornando à biblioteca. 2 semanas depois, descobrimos o câncer de Clara. Laura virou-se surpresa pela franqueza. Sinto muito. Ela lutou por quase 2 anos, continuou ele, aproximando-se da fotografia. Tempo suficiente para deixar sua marca em Lara, mas não o bastante para tudo mais. Havia uma vulnerabilidade em sua voz que Laura nunca havia ouvido antes. Deve ter sido inacreditavelmente difícil, disse ela suavemente. Foi, ainda é, às vezes. Gustavo voltou-se para encará-la. Mas observar você com Lara esta noite... Foi bom ver como ela se abre com você. Não acontece com frequência. Um silêncio carregado de significado pairou entre eles. Laura sentiu aquela mesma corrente de energia que havia experimentado no escritório, mas agora mais intensa, mais pessoal. Ela é uma criança extraordinária, respondeu finalmente. Você está fazendo um trabalho incrível, criando-a sozinho. Tento o meu melhor.
Ele hesitou, como se escolhesse cuidadosamente as próximas palavras. Seria inadequado dizer que gostei muito de tê-la aqui esta noite? Laura sentiu seu coração acelerar. Não seria inadequado. Eu também gostei muito. Gustavo deu um passo em sua direção, diminuindo a distância entre eles. Lara adoraria que você voltasse. Eu também. Laura sabia que estava entrando em território perigoso. Ele era o benfeitor de sua bolsa, um homem de um mundo completamente diferente do seu. E ainda assim, havia algo genuíno na conexão que sentiam, algo que transcendia as circunstâncias de seu encontro. Eu gostaria disso, respondeu ela honestamente. Quando Antônio a levou para casa mais tarde naquela noite, Laura olhou pela janela do carro para a cidade iluminada, sentindo-se como se estivesse vivendo entre dois mundos. Parte dela queria proteger-se, recuar para a segurança de sua vida conhecida. Mas outra parte, uma parte que crescia a cada encontro, queria descobrir onde essa jornada inesperada poderia levá-la. E pela primeira vez em muitos anos, ela permitiu-se desejar algo além da mera sobrevivência. Nos 3 meses que se seguiram, a vida de Laura adquiriu um ritmo que ela jamais imaginara possível. Com a ajuda da bolsa, finalmente podia dedicar-se integralmente aos estudos durante o dia, mantendo apenas 2 noites de trabalho no 4 Stagione. Agora mais por apego ao local e às gorjetas extras do que por necessidade absoluta. Suas notas, já boas, tornaram-se excepcionais. Seus professores começaram a notar seu potencial de forma mais clara, e um deles até sugeriu que considerasse a pós-graduação após a formatura. A cirurgia de catarata de Dona Teresa havia sido um sucesso, e a alegria da avó ao poder retomar atividades simples como leitura e costura era um presente diário para Laura. Mas a mudança mais significativa não estava em sua situação financeira ou acadêmica. Era o espaço que Gustavo e Lara começavam a ocupar em sua vida. O que começara como um jantar de agradecimento transformou-se gradualmente em visitas regulares. Aos poucos, Laura passou a fazer parte da rotina dos Mendonça. Primeiro foram mais alguns jantares. Depois, tardes de sábado no parque. Logo, estava ajudando Lara com tarefas escolares de português e ciências, áreas em que a menina precisava de reforço. Você explica melhor que minha professora, declarou Lara certa tarde, enquanto estudavam o ciclo da água na biblioteca da mansão. E é mais paciente que o papai. Ei, eu sou muito paciente, protestou Gustavo, que passava pela porta naquele momento. Não quando tem 3 ligações ao mesmo tempo e ainda tenta me explicar frações, respondeu Lara com a franqueza impiedosa das crianças. Laura abafou uma risada enquanto Gustavo fingia uma expressão ofendida. Traidora, brincou ele, bagunçando carinhosamente o cabelo da filha. Então, virando-se para Laura, ela tem razão, é claro. Você tem um dom natural para ensinar. Esses pequenos momentos de intimidade doméstica haviam se tornado preciosos para Laura. Era como vislumbrar uma vida alternativa, uma onde pertencia a um núcleo familiar, onde suas contribuições iam além do puramente prático, onde era valorizada por sua mente e seu coração. À medida que as semanas passavam, a conexão entre Laura e Gustavo se aprofundava. Conversas que começavam sobre a educação de Lara invariavelmente derivavam para tópicos pessoais, memórias de infância, sonhos para o futuro, reflexões sobre a vida. Havia uma facilidade em sua comunicação que surpreendia a ambos. É estranho, comentou Gustavo certa noite, enquanto dividiam uma garrafa de vinho na varanda, depois que Lara havia ido dormir. Conheço pessoas há décadas e nunca consigo conversar com elas como converso com você. Laura sentiu o calor subir pelo rosto, não inteiramente devido ao vinho. Talvez seja porque não começamos com expectativas, sugeriu ela. Não tínhamos ideia de que nos tornaríamos... Parou, insegura sobre como definir o que haviam se tornado. Amigos? Completou Gustavo, seus olhos cinzentos estudando-a com intensidade. Amigos, concordou Laura,
embora a palavra parecesse simultaneamente inadequada e carregada demais. Havia uma tensão crescente entre eles, momentos em que o silêncio se estendia e olhares duravam alguns segundos a mais que o necessário. Toques casuais que enviavam ondas de eletricidade pelo corpo de Laura. Uma dança não coreografada de aproximação e recuo, ambos conscientes das complicações potenciais de qualquer avanço além da amizade. Laura sabia que havia mais em jogo do que apenas seus sentimentos. Havia Lara, que claramente se apegara a ela de forma intensa. Havia a questão da bolsa, que tornava o equilíbrio de poder entre eles inevitavelmente desigual. E havia os mundos distintos dos quais vinham, um abismo socioeconômico que, embora raramente mencionado, permanecia como pano de fundo de cada interação. Foi Mariana, uma colega de faculdade e amiga próxima, quem finalmente verbalizou o que Laura evitava admitir para si mesma. "Você está apaixonada por ele", afirmou Mariana sem preâmbulos, enquanto estudavam juntas na biblioteca da universidade. Laura quase derrubou seu café. "O quê? Não seja ridícula. Laura, você fala dele o tempo todo e da filha dele. Seus olhos literalmente brilham quando menciona o nome deles." "Estou apenas grata pela oportunidade que me deram", defendeu-se Laura, embora soubesse que era uma meia-verdade no máximo. "Gratidão não faz ninguém corar desse jeito", retrucou Mariana, apontando para as bochechas agora ruborizadas da amiga. "Olha, eu entendo por que está resistindo. O cara é seu benfeitor, é rico, é viúvo com uma filha pequena. É complicado, mas negar o que está sentindo não vai tornar menos real." As palavras de Mariana ecoaram na mente de Laura nos dias que se seguiram. Estava programada para jantar com os Mendonça na sexta-feira, mas pela primeira vez, desde que começaram a se encontrar regularmente, sentia-se nervosa, quase ansiosa com a perspectiva. Quando chegou à mansão naquela noite, foi recebida por uma Lara incomumente quieta. "O que foi, pequena?", perguntou Laura, sentindo imediatamente que algo estava errado. Lara mordeu o lábio, seus olhos revelando uma batalha interna. "Posso te mostrar uma coisa? No meu quarto?" "Claro." Laura seguiu a menina a escada acima, notando que Gustavo não estava à vista. O quarto de Lara era exatamente como Laura imaginava, espaçoso, mas aconchegante, com prateleiras de livros, uma cama com dossel e desenhos coloridos cobrindo uma parede inteira. Lara foi até sua mesa e pegou um papel dobrado cuidadosamente. "Fiz isso na escola hoje", disse ela, estendendo o desenho para Laura. "Na aula de artes." Laura desdobrou o papel e sentiu um nó se formar em sua garganta. Era um desenho feito com giz de cera, mostrando 3 figuras de mãos dadas. Um homem alto de cabelos escuros, uma menina pequena no meio e uma mulher com cabelos castanhos do outro lado. Acima deles, escrito em letras irregulares infantis, "Minha família." "É lindo, Lara", disse Laura, sua voz ligeiramente embargada. "É você, eu e o papai", explicou Lara, desnecessariamente. "A professora disse para desenharmos nossa família. As outras crianças desenharam mamãe, papai, irmãos." Sua voz diminuiu. "Algumas desenharam só a mamãe ou só o papai, porque os pais são separados." Laura sentou-se na beirada da cama, tentando encontrar as palavras certas. "E você decidiu me desenhar?" Lara assentiu, olhando para os próprios pés. "Porque você vem aqui sempre, e me ajuda com a lição, e lê comigo, e faz o papai sorrir de novo." Ela levantou os olhos, subitamente ansiosa. "Você ficou brava?" "Brava? Não, claro que não." Laura colocou o desenho sobre a cama e abriu os braços. Lara imediatamente se lançou neles. "Estou muito honrada que você me incluiu. A professora perguntou quem era você", continuou Lara, a voz abafada contra o ombro de Laura. "Eu disse que você era minha amiga. Mas Juliana, da minha sala, disse que adultos não são amigos de crianças, só família ou professores. Então, eu não sabia mais o que dizer." Laura sentiu o peso da responsabilidade em cada palavra. O que estava fazendo ali? Que papel estava realmente desempenhando na vida desta criança?
Amizade não tem idade, Lara, respondeu finalmente. E você é uma amiga muito especial para mim. Mas famílias são diferentes de amigos, não são? Insistiu Lara, com a perspicácia que frequentemente surpreendia Laura. Antes que pudesse formular uma resposta, uma voz veio da porta. Lara, não bombardeie Laura com perguntas assim que ela chega. Gustavo estava parado na entrada do quarto, seu rosto uma mistura de divertimento e algo mais. Preocupação, talvez? Não estou bombardeando, protestou Lara. Só mostrei meu desenho da aula de artes. O olhar de Gustavo pousou no papel sobre a cama e Laura viu seu semblante mudar sutilmente. Não conseguiu decifrar sua expressão. Surpresa? Aprovação? Apreensão? É um desenho muito bonito, comentou ele finalmente. Por que não vai lavar as mãos para o jantar? Rosa fez aquele macarrão que você adora. Lara, relutantemente, desvencilhou-se do abraço de Laura e saiu do quarto, não sem antes pegar o desenho e entregá-lo a Laura. É para você guardar, sussurrou ela, como se compartilhasse um segredo. Quando ficaram sozinhos, um silêncio carregado preencheu o quarto. Laura segurava o desenho como se fosse algo frágil e precioso. Lara se apegou muito a você, comentou Gustavo finalmente. Eu também me apeguei a ela, respondeu Laura com sinceridade. Ela é uma criança incrível. Gustavo se aproximou, sentando-se ao lado dela na cama. Laura, preciso perguntar. Ele parecia estar escolhendo as palavras com cuidado. O que está acontecendo aqui? Entre nós? A pergunta direta pegou Laura de surpresa, embora em retrospecto fosse inevitável. Haviam dançado ao redor do assunto por semanas. Eu não sei exatamente, admitiu ela, olhando para o desenho em suas mãos. Sei que gosto muito de estar com vocês dois. Mais do que deveria, provavelmente. Por que mais do que deveria? Porque é complicado. Laura finalmente olhou para ele. Você me deu uma bolsa que mudou minha vida. Há um desequilíbrio aí que não podemos ignorar. E Lara, ela fez um gesto com o desenho. Ela claramente está criando expectativas. E você? Perguntou Gustavo, sua voz mais suave. Que expectativas você tem? A pergunta atingiu o cerne do dilema de Laura. O que ela realmente queria e o que tinha o direito de querer. Tenho medo de responder isso, confessou finalmente. Gustavo tomou-lhe delicadamente a mão livre, o contato enviando uma corrente elétrica pelo braço de Laura. Também tenho medo, admitiu ele. Depois que Clara morreu, jurei que focaria apenas em Lara, que não complicaria nossa vida com novos relacionamentos. Seus olhos encontraram os dela. Mas então você apareceu, defendida por minha própria filha, e desde aquela noite nada tem sido o mesmo. O coração de Laura acelerou. Era a primeira vez que qualquer um deles verbalizava tão claramente o que estava crescendo entre eles. Gustavo, Papai! Laura, o jantar está pronto. A voz de Lara ecoou pelo corredor, quebrando o momento. Eles se olharam. A tensão do momento não resolvido pairando entre eles. Precisamos dessa conversa, disse Gustavo, apertando levemente a mão de Laura antes de soltá-la. Mas primeiro, jantar com uma criança impaciente. Laura assentiu, colocando cuidadosamente o desenho na bolsa. Jantar primeiro, conversa depois. Enquanto descia as escadas, Laura sentia-se simultaneamente ansiosa e estranhamente calma. Havia um precipício à sua frente, um salto para o desconhecido. Mas pela primeira vez em muito tempo, a perspectiva de cair não parecia assustadora, mas quase como voar. O jantar daquela noite transcorreu em uma atmosfera de expectativa contida. Lara dominou a conversa como sempre, alternando entre histórias da escola e perguntas sobre o próximo fim de semana, aparentemente alheia à tensão que pairava entre os adultos. Laura e Gustavo trocavam olhares carregados de significado sobre a mesa, cada um consciente da conversa iminente que os aguardava. Quando finalmente chegou a hora de Lara ir para a cama, a menina insistiu que Laura lesse sua história noturna. Por favor, Laura, a que a mamãe escreveu sobre as estrelas.
Claro, pequena, concordou Laura, seguindo-a escada acima. Enquanto lia o agora familiar conto da menina que devolvia estrelas ao céu, Laura notou como as pálpebras de Lara ficavam cada vez mais pesadas. Quando a última página foi virada, a criança já respirava profundamente, adormecida. Laura ajeitou o cobertor ao redor dela e, impulsivamente, inclinou-se para beijar sua testa. «Boa noite, Lara», sussurrou, sentindo uma onda de afeto que ia muito além da simples amizade. Ao se virar, viu Gustavo parado na porta, observando a cena com uma expressão que fez seu coração acelerar. Silenciosamente, saíram do quarto, deixando a porta entreaberta conforme o costume de Lara. «Ela adora você», comentou Gustavo enquanto desciam as escadas. «O sentimento é mútuo», respondeu Laura com simplicidade. Em vez de irem para a sala de estar como de costume, Gustavo a guiou até uma porta de vidro que dava para o jardim. «Vamos lá fora? A noite está agradável». O Jardim dos Fundos era um refúgio de tranquilidade em meio à cidade. Luzes delicadas iluminavam caminhos entre canteiros bem cuidados, e uma pequena fonte criava uma melodia suave com água corrente. Sentaram-se em um banco de madeira parcialmente coberto por uma trepadeira florida. Por um momento, nenhum dos dois falou, aproveitando o raro silêncio da noite paulistana. Então, começaram ambos simultaneamente e riram da coincidência. «Você primeiro», cedeu Gustavo. Laura respirou fundo, reunindo coragem. «Não sou boa com rodeios, então vou direto ao ponto. Estou apaixonada por você, Gustavo». As palavras saíram com uma honestidade que surpreendeu até a ela mesma. «Não planejei isso. Na verdade, tentei evitar. Mas aconteceu, e não sei mais o que fazer com esses sentimentos». O rosto de Gustavo suavizou-se, e ele tomou as mãos de Laura entre as suas. «Laura, desde aquela primeira noite no restaurante, quando você defendeu sua dignidade com tanta força, algo em mim despertou. Algo que achei que havia morrido junto com Clara. Sua voz estava carregada de emoção. Também estou apaixonado por você, pela sua integridade, sua inteligência, sua gentileza, pela maneira como trata Lara, não como um acessório em minha vida, mas como uma pessoa por direito próprio». Laura sentiu lágrimas se formando em seus olhos. «Mas há tantas complicações». «Sim, há», concordou ele. «E precisamos enfrentá-las honestamente, começando pela questão da bolsa. Não quero que as pessoas pensem que estou com você por interesse», disse Laura, verbalizando um de seus maiores temores. «A bolsa foi concedida pelos méritos legítimos, através de um processo documentado», respondeu Gustavo firmemente, «mas entendo sua preocupação. Por isso, se decidirmos seguir adiante, sugiro transferir a supervisão de sua bolsa para o Comitê Independente da Fundação. Nenhuma decisão sobre sua situação acadêmica passaria por mim». Laura assentiu, apreciando sua compreensão e a solução prática. «E Lara?» perguntou ela. «Ela já perdeu a mãe. Se entrarmos em um relacionamento e não der certo, é meu maior medo», confessou Gustavo. «Ela se apegou tanto a você. O desenho hoje...» Ele fez uma pausa. «Mas também penso, que exemplo estou dando a ela se evito a felicidade por medo? Clara sempre dizia que deveríamos ensinar Lara a ser corajosa, vivendo com coragem». A menção à falecida esposa surpreendeu Laura. «Você não se sente desleal a ela?» Seguindo em frente, Gustavo olhou para o céu estrelado por um momento antes de responder. «Nos últimos meses da doença, quando sabíamos que o tempo era curto, Clara e eu tivemos muitas conversas difíceis. Uma delas foi sobre isso». Ele voltou a olhar para Laura, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. «Ela me fez prometer que não deixaria Lara crescer em uma casa sem amor, que encontraria alguém que pudesse amar nossa filha como ela amava». Laura sentiu um nó na garganta, imaginando a força necessária para tal conversa. Ela deve ter sido uma pessoa extraordinária. Era. Gustavo sorriu através da tristeza. «E acho que ela aprovaria você. Na verdade, tenho certeza que aprovaria.
Um silêncio confortável caiu entre eles enquanto absorviam a magnitude do momento. Laura sentiu uma paz se estabelecer em seu coração, como se algo finalmente se encaixasse. Então, o que fazemos agora? Perguntou ela finalmente. Sugiro começarmos devagar, respondeu Gustavo. Por Lara e também por nós, conhecer-nos melhor, construir algo sólido. Ele apertou gentilmente suas mãos. Mas quero deixar claro uma coisa. Estou comprometido com isso. Com você. Não é um capricho ou uma distração. Também estou comprometida, respondeu Laura, sentindo uma certeza que raramente experimentara na vida. Gustavo aproximou-se lentamente, dando a Laura tempo de recuar se quisesse. Mas ela não queria. Quando seus lábios se encontraram, foi como se o mundo ao redor desaparecesse momentaneamente. O beijo foi gentil, quase reverente, carregado de promessa. Esperei muito por isso, sussurrou ele quando se separaram. Laura sorriu, encostando sua testa na dele. Eu também. Um ano depois, o auditório da Faculdade de Enfermagem estava lotado para a cerimônia de formatura. Laura ajustou o cabelo, tentando controlar o nervosismo. Em poucas horas, seria oficialmente enfermeira. Você está linda. Virou-se para encontrar Gustavo se aproximando, elegante em um terno escuro, segurando um buquê de girassóis, seus favoritos. Você conseguiu chegar, exclamou ela, aceitando tanto as flores quanto o beijo rápido que ele lhe deu. Pensei que a reunião em Brasília fosse te atrasar e perder sua formatura. Nem pensar. Voei assim que a última assinatura foi coletada. Ele olhou ao redor. Onde está sua avó? Mariana a está ajudando a encontrar um bom lugar. E Lara, com Rosa, comprando mais balões, como se os 12 que já temos não fossem suficientes. Ele revirou os olhos com falsa exasperação. Ela está determinada a fazer desta a melhor comemoração de formatura de todos os tempos. Laura riu, sentindo seu coração transbordar de felicidade. O ano anterior havia sido transformador em todos os sentidos. Seu relacionamento com Gustavo florescera, construído sobre alicerces de respeito mútuo e amor crescente. Lara, após uma adaptação inicial cuidadosamente gerenciada, abraçara a nova dinâmica com entusiasmo infantil. Profissionalmente, Laura havia se destacado em seu estágio final, recebendo inclusive uma oferta para integrar a equipe do Hospital Sírio-Libanês após a formatura, uma oportunidade que ela conquistara por mérito próprio, sem qualquer interferência de Gustavo. Estou tão orgulhoso de você, disse Gustavo, ajustando uma mecha de cabelo que escapara do capelo. Você trabalhou tanto por este momento? Não teria conseguido sem você, respondeu ela. Isso não é verdade, e você sabe. Ele sorriu. Você teria conseguido de qualquer maneira. Talvez levasse mais tempo, mas sua determinação é imparável. Uma pequena comoção na entrada do auditório chamou a atenção de ambos. Lara vinha correndo em sua direção, segurando um enorme buquê de balões metálicos. Laura! Exclamou a menina, agora com 9 anos, lançando-se em um abraço. Você vai ser a melhor enfermeira do mundo. Obrigada, pequena. Laura abraçou-a de volta, tendo aprendido a se equilibrar com o peso da criança que regularmente se jogava em seus braços. Preparei uma surpresa para depois da cerimônia, anunciou Lara, seus olhos brilhando de excitação. Lara, era para ser segredo, repreendeu Gustavo gentilmente. Ops! A menina cobriu a boca com a mão. Esqueci, mas ainda é uma surpresa, porque você não sabe o que é. Laura trocou um olhar divertido com Gustavo. O último ano havia sido repleto de surpresas de Lara, desde desenhos elaborados até tentativas culinárias questionáveis que Rosa discretamente salvava. Mal posso esperar para descobrir, respondeu sinceramente. O som do sistema de alto-falantes anunciou que os formandos deveriam tomar seus lugares. Tenho que ir, disse Laura, beijando Lara na testa e depois Gustavo rapidamente nos lábios. Nos vemos depois da cerimônia. Enquanto caminhava para se juntar aos colegas, Laura sentiu uma onda de gratidão por como sua vida havia mudado.
Da garçonete injustamente acusada à enfermeira prestes a se formar com honras, o caminho havia sido extraordinário. A cerimônia transcorreu em um borrão de emoções, quando finalmente chamaram seu nome, Laura Mello, com distinção acadêmica. Ela subiu ao palco com o coração acelerado. Ao receber o diploma, seus olhos imediatamente encontraram Gustavo, Lara e Dona Teresa na plateia, todos aplaudindo entusiasticamente, Lara praticamente pulando em seu assento. Depois das fotografias oficiais e das despedidas aos professores e colegas, Laura finalmente se reuniu com sua família no saguão do auditório. Agora a surpresa, anunciou Lara, mal conseguindo conter a excitação. Mas temos que ir para casa primeiro. É melhor obedecermos, disse Gustavo com um sorriso misterioso, oferecendo o braço a Dona Teresa, que havia se tornado uma presença frequente na mansão do Jardim Europa. Durante o trajeto, Lara tagarelou incessantemente sobre a cerimônia, enquanto Laura tentava decifrar as trocas de olhares entre Gustavo e sua avó. Quando chegaram à mansão, que nos últimos meses Laura começara a considerar como seu segundo lar, Rosa os recebeu com abraços calorosos e parabéns efusivos. Tudo está pronto lá fora, informou a governanta a Gustavo com um sorriso cúmplice. Perfeito. Laura, poderia nos acompanhar ao jardim? Intrigada, Laura seguiu Gustavo e Lara até a área dos fundos, com Dona Teresa e Rosa logo atrás. Ao chegarem à varanda, Laura parou, boquiaberta. O jardim estava transformado. Luzes delicadas pendiam entre as árvores, criando um cenário quase mágico. Uma pequena mesa estava posta para 5, com uma elegante decoração em tons de azul, sua cor favorita. Mas o que realmente chamou sua atenção foi o banner pendurado entre 2 árvores. Você quer morar com a gente para sempre? Laura virou-se para Gustavo, que agora segurava uma pequena caixa de veludo. A surpresa era minha, afinal, disse ele com um sorriso nervoso. Embora Lara tenha sido fundamental no planejamento. Eu escolhi o banner, informou Lara orgulhosamente, e ajudei a escolher o anel também. Gustavo se ajoelhou diante de Laura, abrindo a caixa para revelar um delicado anel de safira cercado por pequenos diamantes. Laura Mello, este último ano me mostrou que o amor pode surgir nos lugares mais inesperados. Você trouxe luz de volta à nossa casa e aos nossos corações. Sua voz estava carregada de emoção. Eu te amo. Lara te ama. Gostaríamos de saber se você nos daria a honra de se tornar oficialmente parte desta família. Você se casaria comigo? As lágrimas que Laura vinha contendo durante toda a cerimônia finalmente transbordaram. Sim, respondeu simplesmente, sua voz embargada pela emoção. Sim, eu quero. Enquanto Gustavo deslizava o anel em seu dedo, Lara não conseguiu mais se conter e lançou-se em um abraço grupal. Agora você vai ser minha mãe de verdade, exclamou a menina, lágrimas de felicidade escorrendo por seu rostinho. Laura agachou-se para ficar no nível de Lara, segurando suas mãozinhas. Você sempre terá sua mãe, Lara, aqui, disse suavemente, tocando o coração da menina. Eu nunca tentaria substituí-la, mas prometo te amar e cuidar de você todos os dias da minha vida, como sua segunda mãe, se você me aceitar. Eu aceito, respondeu Lara sem hesitação, jogando os braços ao redor do pescoço de Laura. Dona Teresa se aproximou, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Sua mãe estaria tão orgulhosa, minha filha, disse ela, abraçando a neta. Tão orgulhosa. Naquela noite, enquanto celebravam sob as estrelas do céu paulistano, Laura refletiu sobre o caminho extraordinário que a vida havia traçado. De uma acusação injusta a uma defesa inesperada, de um convite hesitante a um amor profundo, cada passo havia sido parte de uma jornada maior que ela jamais poderia ter imaginado. Olhando para Gustavo, que conversava animadamente com sua avó, e para Lara, que mostrava seu novo livro, A Rosa, Laura sentiu uma certeza tranquila se estabelecer em seu coração. Aquele era seu lugar.
Aquelas eram suas pessoas. Esta era sua família. A garçonete injustamente acusada havia encontrado não apenas redenção, mas um lar. E a menina que gritara, ela é inocente, vejam as câmeras, havia encontrado não apenas uma amiga, mas uma segunda mãe. Algumas vezes, Laura pensou enquanto Gustavo voltava para seu lado e entrelaçava seus dedos nos dela. Os finais felizes acontecem nos lugares mais inesperados.